Hello, Eagle! Tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vim falar com você sobre algo muito importante, que é o medo. Medo de quê, teacher? O medo de falar inglês, o temido inglês que todo mundo tem medo de falar e que 99,9% das pessoas que me procuram para fazer aulas, para adquirir algum tipo de serviço que eu consigo te promover, a pessoa tem esse tipo de medo. E por incrível que pareça, o medo, ele é algo inerente a qualquer ser humano. Você tem medos, eu tenho medos, por exemplo. Eu tenho muito o medo de sair do país e quando chegar num determinado lugar que eu precisar pedir informação ou falar com alguma pessoa, essa pessoa fazer parte de algum local do mundo que não é falante da língua inglesa e simplesmente ter um sotaque que eu não consegui estudar durante a minha vida. É improvável? Talvez, mas não é impossível, né? Então são essas coisas que acabam causando um pouco de ansiedade na gente e nos tornam um tanto inseguras. E esse medo vem através dessas inseguranças, dessas ansiedades. E eu vim trazer para você 3 formas de você passar por cima desses medos. Que inclusive, como eu faço para passar por cima do meu, né? Será que o meu medo acabou despertando um medo em você? Se sim, me conta aqui nos comentários que eu quero saber pra gente não me sentir sozinha, né? Mas como que eu faço para passar por cima desses medos, né? Desse meu medo de falar com uma pessoa e talvez não entender porque o sotaque dela pode ser misturado. E o que eu faço? Converso com pessoas de qualquer área do mundo. Como assim? Eu entro em aplicativos de conversa, né? Nesses aplicativos de conversa, as pessoas estão focadas em aprender outros idiomas, como por exemplo o Tandem e o iTalki. Eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição para que você consiga acessar. Mas dentro desses aplicativos as pessoas estão na busca de aprender idiomas. Então, como? Conversando, através da conversação. Então é muito legal fazer parte disso porque você começa a conhecer pessoas que estão pelo mundo e você também começa a entender esses sotaques diferentes. Por quê? Porque existem os recursos de fala por áudio, né? Caso você queira ligar para a pessoa também, já tiver com um nível mais acima, mas quer estar sempre praticando, você também pode fazer isso. Então, essa é a forma que eu faço para não cair nessa, né? Então, inclusive, eu tenho amigas pelo mundo e essas amigas a gente tem conversas abertas por áudio, inclusive. Não tem muito tempo para ficar de ligação, não. Mas por áudio é bem necessário para a gente continuar praticando. Tanto eu, para falar com elas, e elas para continuarem praticando também. Porque essas amigas, muitas delas, elas não são nativas da língua inglesa. Então, por exemplo, eu tenho amigas na Colômbia que não falam um oi em português. Então, toda a nossa conversa se torna ali um misturado entre inglês e espanhol. Obviamente, eu não sou falante do espanhol, mas eu entendo muito bem. E aí, a gente tem que fazer todo essa codificação para conseguir se comunicar. Então, essa é uma parte muito boa, porque, por exemplo, no caso dessas meninas falando espanhol, né, sendo falantes da língua espanhola, elas têm um sotaque extremamente misturado. E quando elas começam, elas vão embora falando, gente, vocês precisam ver. O sotaque é extremamente misturado e pesado. Então, é uma forma que eu consigo exercitar o meu listening, né, minha audição, com elas. E aí, com o tempo, eu vou conversando com pessoas de qualquer parte do mundo, desde que fale inglês. Então, vamos às dicas que eu falei pra você que eu ia deixar aqui? O primeiro ponto é, você vai precisar identificar qual é a raiz do seu medo. Foi o que aconteceu aí na sua vida que despertou esse medo tão grande de você falar inglês? Foi alguma forma que uma professora na escola te tratou? Foi alguma coisa em relação ao seu vocabulário? Então, por exemplo, você não tem vocabulário suficiente para isso? O que aconteceu? O que te fez se sentir tão limitada dessa forma? Depois que você identificar qual é a raiz da sua questão, qual é o gatilho do seu medo, você vai precisar começar a se expor diariamente, se possível. Eu digo se possível porque a maioria das pessoas que não estudam comigo não tem uma rotina bem estruturada, né? Então, por isso que eu digo se possível. Caso você comece a estudar comigo, a gente tem todo um projeto que de início a gente começa falando sobre objetivos e estruturação
da sua rotina de estudos e na sua vida pessoal e profissional também. Portanto, a partir daí você vai começar a se expor sempre que possível no seu dia a dia, se possível diariamente, como eu falei, porque essa exposição e a prática levam à perfeição. Isso é óbvio, é clichê, mas é uma realidade. E inclusive o inglês é repetição sempre. Você só consegue fixar um conteúdo se você tiver uma repetição, uma exposição bem frequente. A segunda coisa que você precisa fazer é entender, Igor, que você tem o seu ritmo. E isso tem a ver com ter uma mentalidade positiva e também ter autocompaixão. Como assim, teacher, autocompaixão? Você olhar para você, parar de se comparar com outras pessoas. As pessoas têm ritmos de aprendizado totalmente diferentes e o seu ritmo não é igual ao meu, o meu não é igual ao seu, que não é da sua amiga, que não é de ninguém. Você é você e você não pode ficar se comparando na forma de aprendizado, inclusive em todas as áreas da sua vida. Você não tem que ficar se comparando, né? Cada pessoa tem seu ritmo em todos os níveis de evolução do ser humano. Então, entenda isso, se respeite o seu ritmo e principalmente tenha muita, mas muita paciência com você mesmo. Por quê? Porque o aprendizado da língua inglesa, como qualquer outro idioma, é um processo. E às vezes esses processos podem ser mais demorados ou mais lentos. É por isso que eu não digo, olha, no final de 2 anos você vai ficar fluente. Eu não posso dizer isso, porque pode acontecer antes ou depois, né? E aí depois você, como student, vem me cobrar uma fluência. E às vezes você nem sabe o que é fluência ainda. Portanto, mantenha sim a sua mentalidade positiva, dizendo para você mesmo que você vai conseguir e ponto, não importa o tempo, mas você vai conseguir. E tenha paciência com você mesma. E por último, o terceiro passo é que você precisa fazer parte de uma comunidade. E nessa comunidade você precisa ser assistida e guiada, acolhida, para que você não se sinta por fora, não sinta medo, não sinta vergonha de errar, porque é dentro desse tipo de coisa que você precisa errar mesmo, para que depois você acerte dentro de uma situação real. E para isso, eu tenho a solução para você. Eu tenho a minha Eagles Community, que é minha comunidade de alunas. Só entra lá quem é minha aluna. Dentro dessa comunidade, a gente trabalha exercícios extras. Então, se você tem aula comigo, por exemplo, numa segunda-feira, dentro da mesma semana você já vai ter novos exercícios para prática. E essa comunidade, ela também tem um perfil privado no Instagram, para que a gente consiga se comunicar com mais facilidade. Então, todo o nosso sistema, ele é linkado para que você consiga me acessar, seja na plataforma da comunidade, onde eu deixo as atividades, ou no próprio Instagram, no perfil fechado da comunidade, que é onde essas students, principalmente as mais novas, as que chegaram agora, estão lá para consumir o meu conteúdo, que pode ter certeza que é extremamente enriquecedor e com certeza vai trazer muito mais calma para o seu processo. Porque eu trabalho dessa forma, eu trabalho a língua inglesa juntamente com a mentalidade e a produtividade. Com a mentalidade certa, você vai conseguir acertar o seu ponto de estudo através da forma que você aprende melhor. Os testes e tudo mais que eu te ofereço vão fazer parte do seu processo de aprendizado e com certeza vai ser um sucesso quando você parar e entender como foi o seu processo, qual foi o seu caminho e se você realmente atingiu o seu objetivo, que eu tenho certeza que vai. Então, para que você acesse a minha comunidade, você precisa ser aluna, como eu já falei. Para você ser uma aluna, você precisa entrar em contato comigo através do meu link do WhatsApp, que vou deixar aqui na descrição do vídeo, ou na DM do meu Instagram principal, que é o @itsjanesouza. Por lá você acompanha o meu dia a dia inteiro, mais os conteúdos que eu deixo disponível para você, seja no Reels, seja no feed, nos stories, e esse é o meu perfil principal. Para você acessar o perfil do meu podcast, que se chama JaneCast, você vai lá no @jane.cast, que você vai achar todas as novidades sobre o podcast. Aqui embaixo eu vou deixar todos os links necessários para você. E se você caiu aqui nesse vídeo agora, nesse momento, pode ter certeza que você é muito, muito bem-vinda. E eu falo com mulheres, então esse é o seu lugar. Portanto, inscreva-se aqui no canal,
dá o seu joinha e já ativa o seu sininho para que você não perca nenhum conteúdo que traga por aqui. Às vezes eu faço lives, então fica sempre esperta no que eu posso trazer para você e em todo o conhecimento que eu posso te servir, tá bom? Então um beijo para você, te vejo nas minhas outras redes e see you there!